Bom, este é um caso um bocadinho sensível, mas eu penso que quando somos chamados como comentadores, nós temos que usar a maior imparcialidade possível. Eu falei com muitos juristas, muitos que são especialistas em matéria penal, e eu percebi um pouco, tecnicamente, como é que funciona o processo. Desde a instrução preparatória, contraditória, até a pronúncia. Portanto, não restam dúvidas do ponto de vista técnico, eu acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Agora, do ponto de vista do brio profissional, da maturidade, atenção uma coisa, ser juiz num processo tão complexo como este, não é só uma questão de sabedoria jurídica, não é só uma questão de conhecimento técnico, processual, é preciso uma sabedoria social, é preciso maturidade como pessoa. Os argumentos, digamos, as afirmações, as declarações que foram feitas pelo juiz relativamente à questão do ex-presidente da República, Armando Emílio Guebuza, e o atual Filipe Jacinto Inhosse, mostra claramente, ou duas coisas, ou que o juiz e o nosso sistema de justiça ainda está com mentalidade analógica, quando nós já estamos na transição para uma mentalidade digital, porque não é possível que se diga, e ouvir isto de um juiz que tem experiência em lidar com matéria criminal, que a base para se haver indício de crime em alguém e ser detido preventivamente são os extratos bancários. Quer dizer, isto é tão primitivo, tão básico. Hoje em dia, os crimes financeiros são tão sofisticados que hoje, os crimes cibernéticos, hoje é possível fazer a camuflagem. Hoje você pode receber, não em dinheiro na conta, mas pode receber uma participação social numa empresa. Você pode receber ações, você pode receber várias outras formas de títulos, de propriedades, que não tem que ser necessariamente numa conta bancária. Hoje, ir ao extrato bancário e encontrar indícios de culpa significa que é o crime mais básico, o crime mais analógico. E até eu faço uma pergunta, se assim fosse, se é essa base dos extratos bancários, qual é o dinheiro que foi recebido na conta do Gregório Leão? Nenhum. Então, por que razão é que usaram a relação conjugal com a Ângela Leoa para prender o Gregório Leão? E também, mas me permitam uma pergunta, por que razão, se o Ndambi recebeu dinheiro na sua conta, se fosse por aí, então, e não sendo ele funcionário do Estado, então era dedutível que ele recebeu como testa de ferro do pai dele. Então, se calhar o pai também devia estar preso. E mais, se é o problema de provas de borderus, então vamos por partes. O Partido Frelimo foi apresentado SWIFTs. Olha, o SWIFT é a mensagem financeira mais fidedigna e mais séria que existe no sistema financeiro. Há SWIFTs do Partido Frelimo que recebeu 10 milhões de dólares via BIM. Esses SWIFTs existem. Então, quem que está do Partido Frelimo, neste momento, nessa base dos extratos e das provas dos borderus, quem que está a responder no tribunal? Absolutamente ninguém. Se assim fosse também, estaria lá também a Maria Isatina Lucas. Por que não está? Portanto, o juiz foi grandemente infeliz. E até usando um termo que tem muito a ver com a nossa companhia de teatro Gungu, posso dizer que é a gungulização do sistema de justiça, ou a gungulização do julgamento. Portanto, isto está a chegar a um nível tão hilariante, tão jocoso e burlesco, que realmente nota-se que, em parte, não totalmente, o Antônio Carlos do Rosário diz que vamos discutir as dívidas e não entrar no mato. Portanto, já não estão no mato, estão no meio da floresta. E foi extremamente infeliz, digamos, o juiz. E mais, volto a repetir, estou preocupado com a responsabilidade política. Não vamos fazer um julgamento, aquilo que se diz, ajusante. É preciso fazer um julgamento a montante. Porque se me disserem a mim que aqueles todos podem ser condenados, e depois não haver a condenação política ou a montante, estamos a dizer que os que decidiram e autorizaram os avalos são fantasmas. Então significa que o nosso Estado, o Conselho de Ministros, o Comando Conjunto, o Comando Operativo, era feito por fantasmas. Então nós fomos governados durante muito tempo por fantasmas e não sabíamos. Azar nosso. Porque não há neste momento
nem perguntas, nem o julgamento está sendo conduzido para aferir responsabilidades políticas. É um julgamento que está muito na superfície e à procura apenas de extratos bancários, quem pagou isto, quem pagou aquilo. Portanto, há uma limitação profunda, e não sei se por ignorância ou por uma estratégia clara de realmente desviar-se do foco, mas o julgamento está a ficar uma coisa ridícula, está a ficar uma coisa hilariante. Eu volto a repetir, estamos a entrar na gungulização do julgamento. Podemos esperar uma certa responsabilização nesse julgamento e que seja justo, sobretudo? A responsabilização, vamos ver, não quero fazer futurismo e falar daquilo que será olhando sobretudo para o pronunciamento do Sim, o pronunciamento até agora, vamos ver como é que ele vai dar volta à situação, como se diz na gíria popular, mas ele até agora, se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para aquilo, pelos pronunciamentos, eu claramente lhe dava 0,5 valores. Agora, vamos ver se ao longo dos próximos passos, portanto, temos muitos declarantes, são cerca de 60 declarantes, se esses declarantes e a produção da prova, no fim, se vai ter sustento ou não, mas eu estou com muitas dúvidas da responsabilidade política. Essa não está sendo chamada. E existem elementos, por exemplo, esta história dos extratos dos bancos, ele diz que o presidente Filipe Jacinto Nunes, uma coisa curiosa, quando ele falou do presidente Jacinto Nunes, até notamos um gaguejo, porque ele até fez uma pausa no falar, que mostra claramente, para quem entende a linguagem gestual e corporal, uma análise semiótica. Então, tu entendes que o homem, ele próprio, ele ficou embaraçado com o que ia dizer, portanto não tinha certeza. Disse o presidente Filipe Jacinto Nunes também não. E eu pergunto, foram fazer o rastreio da conta do presidente Filipe Jacinto Nunes? Viram as contas dele? Fizeram, digamos, pediram o extrato das suas contas? E se fizeram, por que razão, havendo borderôs neste momento, que interligam o cargo da campanha que ele utilizou, que foi utilizado de uma empresa sul-africana, foi utilizado da tal empresa Sunflowers, foi explorado isto como deve ser ou não? Portanto, é muito triste o que aconteceu e roça o ridículo, Então, e até certo ponto acaba sustentando aquilo que as pessoas dizem que, isto é um mero espetáculo. E eu digo, isto é a gungulização do nosso sistema de justiça, é a gungulização do julgamento.